Direito Penal, Lei Penal no Espaço. Continuando o estudo da Lei Penal no Espaço, vamos começar a estudar o lugar do crime, que também é conhecido pela expressão locus commissi delicti, ou lugar do cometimento do crime. E o estudo do lugar do crime tem importância, pois limita a competência e a jurisdição para a aplicação da lei penal. E aqui nós vamos tratar das teorias relacionadas aos crimes à distância, também conhecidos como crimes de espaço máximo. Começando pela teoria da ação ou teoria da atividade, que afirma que o lugar do crime é onde é realizada a conduta típica. Depois temos a teoria do resultado ou do evento, que determina que o lugar do crime é onde se realizou o evento ou o resultado. Basicamente, é o local da consumação do crime. E em relação às teorias que acabamos de apontar, não podemos confundi-las com as teorias do tempo do crime, que têm nomenclatura semelhante. E como vimos, em relação ao tempo do crime, a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da atividade. Entretanto, teremos também em relação ao tempo do crime a chamada teoria do resultado, também conhecida como do evento ou do efeito. Observe que a nomenclatura é a mesma. Entretanto, para a teoria do tempo do crime, a teoria aplicada é a teoria da atividade. Já em relação à teoria do lugar do crime, nós aplicamos outra teoria, e não a teoria da ação ou da atividade, nem mesmo a teoria do resultado ou do evento. Ainda é importante asseverar que a teoria do resultado é uma teoria aplicada ao Código de Processo Penal para a determinação de crimes plurilocais, ou seja, realizados dentro de um mesmo país, nos termos do artigo 70 do CPP. Portanto, tratam de regras de competência interna, diferente do que estamos tratando nesse tópico, que diz respeito a crimes à distância, portanto, cometidos em outro país. Continuando o estudo das teorias do local do crime, temos a teoria da intenção, que afirma que o lugar do crime é o lugar da intenção do resultado. Portanto, ele se utiliza do elemento subjetivo em relação à ação criminosa, qual seja a intenção do agente. Temos ainda a teoria do efeito intermediário ou teoria do efeito mais próximo, que diz que o local do crime é onde é atingida a vítima ou o bem jurídico. Temos ainda a teoria da ação à distância ou da mão longa, que determina que o lugar do crime é onde ocorreu o ato de execução. Observe que nesse caso ele seria uma junção da teoria da intenção com a teoria da ação ou da atividade. Temos ainda a teoria pura da ubiquidade ou teoria unitária, que diz que o lugar do crime é o lugar da ação ou da omissão, bem como o lugar do resultado, ou ainda o lugar onde foi atingido o bem jurídico. E essa última opção em relação à teoria pura da ubiquidade diz respeito ao princípio da defesa, circunscrito no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, que diz que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, contra a administração pública por quem está a seu serviço, bem como os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Portanto, para essa teoria, como ficou claro pela leitura do artigo, o bem jurídico também é determinante para a definição do lugar do crime. Por fim, teremos a teoria limitada da ubiquidade, ou também conhecida como teoria da ubiquidade, ou ainda conhecida como teoria mista. Essa nomenclatura, teoria da ubiquidade e teoria mista, é utilizada pelo STJ e pelo STF. É a teoria adotada pelo Código Penal, nos termos do artigo 6 do CP, que determina que o lugar do crime é o lugar da ação ou da omissão, bem como o lugar do resultado. E o artigo 6 assevera que considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir o resultado. Parece claro que a teoria adotada pelo Código Penal é a teoria da ubiquidade. Entretanto, conforme vimos, o Código Penal também aponta o bem jurídico como determinante para a definição do lugar do crime.
por força do princípio da defesa que iremos estudar um pouco mais à frente. Por força dessa problemática, nós podemos encontrar questões que chamam a teoria da ubiquidade como teoria pura da ubiquidade ou teoria unitária. Logicamente que isso é para confundir, mas é preciso prestar atenção, pois nas questões deverá haver opção suficiente para determinar os caracteres da teoria. Em relação a essa distinção, Bittencourt fala sobre a teoria pura da ubiquidade com esses caracteres. Mas, como podemos perceber, isso é mais uma frescura do que efetivamente uma nomenclatura distinta. Afinal de contas, tanto a teoria pura da ubiquidade como a teoria da ubiquidade são obrigados a contemplar o artigo 7º. E essas teorias são adotadas, pois evitam os conflitos negativos de jurisdição, elas trazem uma solução efetiva para quando o lugar da ação é diferente do lugar do resultado, pois, como vimos, existem outras opções para a determinação do lugar do crime. E como estamos falando dos crimes à distância, poderia eventualmente haver uma duplicidade de punição ao agente. Dessa forma, utilizaríamos a detração penal, nos termos do artigo 8º do CP, que determina a compensação das penas. E ele fala que a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Por fim, existe uma lacuna no artigo 6º que diz respeito à parte do resultado, pois ele fala que é considerado o lugar do crime onde ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte. No entanto, ele não fala a mesma coisa em relação ao resultado. Entretanto, pelas opções que a teoria nos dá, seja ela a ação ou omissão, ou o resultado, ou onde afligiu o bem jurídico, teríamos por alternativa a solução dessa lacuna. De outra sorte, em relação à nomenclatura que é utilizada, tanto pelo STF como pelo STJ, que diz respeito à teoria da ubiquidade ou teoria mista, não podemos confundi-las com as teorias do tempo do crime, que foram estudadas anteriormente, pois, conforme estudado, nas teorias do tempo do crime também temos uma chamada teoria mista ou teoria da ubiquidade, que em relação à teoria do tempo do crime não é aceita pelo Código Penal, pois em relação a esta teoria teremos a aplicação da teoria da atividade. Já em relação à teoria do lugar do crime, teremos a teoria da ubiquidade ou teoria mista, ou também, dependendo da situação, podemos chamá-la de teoria pura da ubiquidade ou teoria unitária.